grande abraço a todos vocês que estão com a gente aí. Vamos continuar então o estudo de matemática e suas tecnologias. Especial para vocês aí da Lafayette. Queria dar bom dia a todos vocês aí, beleza? Vamos falar sobre grandezas na parte aqui que ficou incumbida a mim, grandezas proporcionais. Regra de 3 simples e composta, proporção, fração. Conteúdo que está caindo bastante aí na prova do Enem. Bom, começando então, vamos falar sobre razão. Razão, pessoal, razão é uma fração onde você tem o de cima chamado de numerador, o de baixo denominador, ou como antecedente e consequente. A razão de A por B é A sobre B. A razão de 2 por 7 é 2 sobre 7. Razão é isso, razão é uma fração. Existem questões que só é exigido que você saiba mexer com frações, tá? Exemplos de frações que ocorrem na sua prova. Por exemplo, se você tem 12 para 16, você pode simplificar transformando isso numa fração irredutível, 3 para 4. A densidade é uma fração, é a massa pelo volume. Nós temos também que a velocidade é outra fração, é a distância pelo tempo. Como o Fredão acabou de falar, probabilidade é o sonho pela realidade, são os favoráveis pelo total. Exemplos de frações. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente trabalhar com frações. Pode ser que, de repente, você se depare com um exercício desse. Você tem um retângulo em que dentro dele nós temos quadrados. Isso é o que está escrito ali. E a pergunta é a razão de A por B. Pessoal, se nós temos quadrados, esse quadradinho grifado, ele tem lados congruentes, x por x. O quadradinho ao lado também tem os mesmos lados x por x, porque tem um lado comum. Agora, o quadradinho de cima, ele tem lado 2x. Se você somar embaixo, você obtém 2x. Então, ele é um quadrado de lado 2x por 2x. O quadrado maior, ele já tem o lado x mais 2x, ou seja, 3x por 3x. Um exercício que se transforma no exercício fácil se você desenvolve esse raciocínio de começar sempre pelo menor. Dessa maneira, o valor do A, que é o lado maior do retângulo, é 5x, pois é a soma de 3x mais x de baixo, e o lado B é 3x, que é o lado do quadrado maior. A razão, que é o tema que a gente está mostrando aí, é a divisão de 5x por 3x, cortou o x. Nesse meu primeiro exemplo, a resposta é 5/3, o que está na alternativa A, de amor. A gente vai partir agora para proporção, que é uma igualdade de razões. Você está percebendo a sequência? Primeiro razão, agora uma igualdade de razões. Você tem que a proporção de A para B, assim como C está para D, pode ser exemplificada em modelos práticos de exercício. Tem o exercício famoso das escalas, o exercício famoso das torneiras. Vamos nos preparar para esses exercícios. São dicas que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, o exemplo das torneiras, pessoal. Uma torneira A, ela enche um tanque sozinha em 2 horas. Imaginou? Abriu a torneira, encheu o tanque em 2 horas. Enquanto que uma outra torneira B, ela enche o mesmo tanque, só que agora em 3 horas, sozinha. A pergunta é clássica. Em quanto tempo as torneiras A e B juntas enchem esse tanque? Pessoal, um exercício bem típico, clássico das torneiras. Qual é a vazão da torneira A? A vazão da torneira A ela enche um tanque em 2 horas. Então, quer dizer que é o tanque estando para 2 horas. Olha a fração aí. O tanque está para 2 horas. A torneira B tem vazão do mesmo tanque, só que para 3 horas. Olha aí, é o mesmo tanque para 3 horas. Já as torneiras juntas, elas enchem um tanque em X horas. Então você vai igualar agora a soma das vazões. A torneira A é um tanque em 2, a B é um tanque em 3. E as duas juntas é o mesmo tanque, só que agora em X horas. E a gente sabe então que para misturar as duas torneiras, comparando com as individuais, as duas juntas representam a vazão da torneira A com a vazão da torneira B, somadas, beleza? Então eu coloquei a vazão de cada, ó, o tanque para X horas, o tanque para 2 horas e o tanque para 3 horas. Cortou. A fração que sobrou foi 1 sobre x igual a soma das outras duas frações, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Aí, estamos em casa, porque você faz o MMC, simplificou e inverteu 6/5, galera. 1,2 horas seria a resposta desse modelo de exercício das torneiras. Um outro modelo de proporção é o exemplo do exercício das escalas.
Está caindo bastante aí, ultimamente, o exercício de escala. Ou o cara do Enem me dá a escala e a gente vai usar ela como uma regra de 3, ou então ele pede a escala, beleza? Dá uma olhadinha. Um mapa, que é sempre pedido, né? Um mapa ele tem a escala 1 para 50 mil. A distância entre as duas cidades no mapa é de 6,8 centímetros. A pergunta é qual que é a distância real? Pessoal, escala nada mais é do que a relação entre as unidades que você tem, entre as medidas do desenho, que é o mapa, e da realidade, beleza? É uma proporção, então. Lá em cima ele colocou que a escala é 1 para 50 mil. Então, 1 centímetro no desenho equivale a 50 mil centímetros no real. Que fração que eu posso montar aqui? O 1 está para 50 mil, assim como 6,8 está para x. Você acabou de montar uma igualdade de frações, ou seja, uma proporção, uma regra de 3, pessoal. Multiplicou, nós temos então que o x, que é a medida real, é de 340 mil centímetros, só que a gente pode transformar isso em quilômetros. Para transformar isso em quilômetros, a gente faz a regra de 3, 1 centímetro está para 10 a menos 5 quilômetros, então 340 mil centímetros está para 3,4 quilômetros, beleza? Em se falar em regra de 3, a gente tem dois modelos. A regra de 3 que pode ser simples, que é quando você mistura duas grandezas. Dá uma olhadinha na tabela que seria interessante você montar. A grandeza A tem os valores x e y, e a grandeza B, A e B. A gente pode montar a relação entre as grandezas. Se elas forem diretamente proporcionais, pessoal, o que significa diretamente proporcionais? Se você aumenta uma, você aumenta a outra. Se forem inversamente proporcionais, aumenta uma, diminui outra, beleza? Quando elas são diretamente proporcionais, você monta uma proporção com a igualdade. Olha lá, aumentou, aumentou, x está para y, assim como a está para b. Você entendeu? Você conserva as duas razões. Se elas forem inversamente proporcionais, nós temos que uma fração você conserva, a outra você inverte. Então ficou x para y, b para a. Beleza? Moçada, um modelo, um exemplo de exercício, de aplicação de regra de 3, é o exercício da bicicleta, aqui um modelo Enem. Quando se dá uma pedalada na bicicleta, a pergunta é, qual é a distância aproximada e percorrida pela bicicleta, sabendo que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Ele pediu para a gente adotar o π como sendo 3, beleza? Então, observem o desenho, nós temos que as medidas dos diâmetros foram indicadas. Aqui nós temos que o diâmetro da coroa é 30 centímetros, então o raio é de 15 centímetros. Já a correia é 1/3, beleza? Porque nós temos o diâmetro 10 e o raio 0,05. Vamos pensar um pouquinho. Misturando a coroa com a correia. Se você, por um acaso, der uma pedalada na coroa que tem 15 centímetros de raio, você vai dar quantas voltas no círculo menor que tem 1/3 do raio? Você vai dar 3 voltas, não é? E como a correia ela está interligada com a roda, se a correia ela se movimentar 3 voltas, a roda traseira também se movimenta 3 voltas. Então eu queria mostrar para vocês essa exemplificação de que quando uma dá uma volta, a outra dá 3 voltas. Vamos lá, pega um ponto fixo. Como o raio tem essa relação de 1 para 3, a gente pode pensar que enquanto um dá uma volta, olha aí, ó, a outra está dando 3 voltas. Observou? Então nós temos a seguinte conta a ser feita. A roda traseira ela vai dar 3 voltas, mas uma volta tem o comprimento 2πr, que é o comprimento de uma volta. Então ficamos com 2πr, ou seja, 2 vezes 3 vezes 40 centímetros, que é o raio da circunferência da roda traseira. Nós temos aqui então que esse comprimento é de 2,4 metros, mas a gente tem que pensar que essa roda traseira ela vai dar 3 voltas então. Em 3 voltas você multiplica esse comprimento 2,4 por 3, obtendo 7,2 metros. Esse é o exemplo que apareceu na alternativa C. Belezinha? Olha, a gente também tem a possibilidade de encontrar no Enem a regra de 3 que é composta, quando você tem mais do que 2 grandezas. Então dá uma olhadinha na tabela com 3 grandezas. Eu peguei um exemplo que tem 3 só. Elas também podem ser diretamente proporcionais, ou diretamente ou inversamente. Primeiro o modelo de duas relações de grandeza diretamente. A gente conserva uma fração e multiplica as outras duas frações de maneira conservada. Observou? A para B, C para D. Outra maneira é que se de repente elas forem diretamente
e na outra possibilidade inversamente, quando for inversamente, você inverte a fração, tá bom? Então dá uma olhadinha. X para Y, A para B, olha no final da tabela. Você, ao invés de conservar C para D, você inverte, deixando D sobre C. O outro modelo é se as duas grandezas misturadas, as três grandezas, desculpa, forem inversamente. Olha lá, inversamente, inversamente. Acho que você pegou a regrinha, né? Se for inversamente, significa que se você aumenta uma, você diminui a outra, tá? A gente vai perceber isso no exemplo agora. Então você inverte a fração, deixando x para y, olha lá. A para B não é para conservar, é para inverter, então ficou B para A. C para D não é para conservar, é para inverter, então ficou D sobre C. Tá muito literal, né? Então vamos pegar um exemplo prático aí. Um exemplo que é bem gostoso, porque fala sobre comer pão. Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Então a gente pode montar aqui já a tabela considerando a relação das três grandezas. Observem, a gente tem uma quantidade de pessoas, um número de dias e a quantidade em quilogramas de pão que elas consomem. Pega do texto e coloca na tabela. São 6 pessoas, 2 dias, caramba, e 3 quilos de pão, moçada. Delícia, né? Agora ele fala assim, quantos quilos serão necessários para alimentá-los durante 5 dias, estando ausentes duas pessoas? São X quilos, 5 dias. Pessoal, como tinha 6 pessoas e 2 estão ausentes, nós temos 4 pessoas. Vamos misturar as grandezas, vamos lá. Você vai pegar a grandeza que tem o X e vai fazer a relação com as outras. Vocês concordam que se a gente aumentar o número de dias, vai aumentar a quantidade de pão? Olha lá, grandezas o quê? Diretamente proporcionais, sacou? Aumentou o número de dias, aumentou a quantidade. Se você aumentar o número de pessoas, você também aumenta a quantidade, não é? O pessoal come mais. Então as grandezas são diretamente. Nesse caso, um caso normal, onde você conserva as frações. Olha lá, marcou, 3 está para x, assim como 2 está para 5, vezes 6 está para 4. Aí você multiplica, simplificando essa expressão, obtendo aí x igual a 5, moçada, são 5 quilos de pão, então, que essas 4 pessoas consomem em 5 dias, beleza? Esse caso é o que apareceu na letra E, de enlatado de sardinha, que podia misturar aí com esse pão.